do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, aqui na classe dos adultos, vamos iniciar um novo trimestre, pessoal, em 2021, o primeiro trimestre da CPAD deste ano. E para a glória de Deus, vamos iniciar juntos mais uma jornada estudando a palavra de Deus. E é claro, gente boa, que a gente vai estudar sobre um tema muito especial durante esse trimestre: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica pentecostal sobre a atuação do Espírito Santo. Essa lição é escrita pelo pastor Ezequias Soares. Texto maravilhoso, vou contar para vocês, tá? E eu acredito que você vai ser edificado em nome do Senhor Jesus através dessas ministrações. Vamos trabalhar juntos durante esse trimestre 13 ministrações, onde nós vamos estudar sobre esse tema detalhadamente com você. Vamos ter aí alguns materiais teóricos para poder indicar para você na Escola Bíblica Dominical também. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente, sabe, a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, também, nota 10, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nesta ministração. Olha, a gente está com uma ferramenta muito especial para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. É o nosso site Facilita EBD, onde você encontra o material dessa ministração que eu estou utilizando, o meu esboço, tá? Os slides, recursos para aprimorar a tua ministração da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E é claro que no Facilita você acha treinamento para professor, cursos bíblicos também. Você vai achar tudo isso no link na descrição aqui. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Você acha tudo isso, as nossas playlists, o nosso site aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar, navegar, acessar e ficar à vontade e se tornar um dos nossos assinantes também. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos, gente boa, para poder trabalhar junto. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 1 aqui na classe dos adultos do primeiro trimestre da CPAD em 2021. Rapaz, que lição rica é essa, escrita pelo pastor Ezequias Soares. E o tema dessa aula de hoje é a pessoa do Espírito Santo. Vamos tentar compreender juntos sobre essa doutrina teológica que vamos trabalhar na visão pentecostal. É claro que a gente tem alguns materiais para poder indicar para você nessa ministração. Primeiro, você precisa ter em mãos alguns recursos bíblicos, teológicos, que você, de repente, tem em casa, de repente você pode ter acesso a esse material e adquirir para te ajudar. E eu tenho aqui em mãos alguns materiais teóricos que fazem parte de uma pesquisa que eu fiz, que vão te ajudar nessa ministração durante esse trimestre. Primeiro material teórico que eu quero indicar para você, de repente você tem, é de fácil acesso e é escrito também e organizado pelo pastor Ezequias Soares. É a declaração de fé das Assembleias de Deus, que você pode achar aí na editora CPAD. Esse material vai te ajudar muito a trabalhar essa disciplina, essa ministração para com os teus alunos de sala de aula. Outro texto que eu quero indicar para você, que é um texto fantástico, espetacular, fiz a leitura e amei esse texto, é o texto do Donald Dalton, da editora Carisma, Raízes Teológicas do Pentecostalismo. Muito bom esse material. Aqui nós vamos perceber uma teoria que nos ajuda exatamente a compreender quais são as nossas raízes pentecostais. Amei esse texto e vale a pena você ter em mãos para poder trabalhar durante esse trimestre. Outro material espetacular, escrito pelo William Menzies e o Robert Menzies, ambos teóricos pentecostais, que é da editora Vida, No Poder do Espírito, Fundamentos da Experiência Pentecostal, um chamado ao diálogo. Vale a pena você ter esse texto em mãos, se você quer trabalhar esse tema na Escola Bíblica Dominical com os teus alunos, através dessa visão que vamos entender durante todo esse trimestre. Outro material, esse material é do Robert Menzies, esse material também está disponível na editora CPAD, Pentecostes, essa é a nossa história. Fantástico ter esse texto em mãos, de repente é um material que vai te ajudar na ministração, compreendendo também a nossa doutrina pentecostal.
Outro texto também que eu quero indicar para vocês, ele é do Gutierrez Cerqueira, que traz para a gente uma perspectiva muito boa sobre a nossa interpretação, sobre a nossa doutrina. Então, observe, nesse trimestre nós vamos estudar muito a doutrina pentecostal, e o texto que eu quero indicar para vocês é o Espírito e a Palavra, fundamentos e características e contribuições da hermenêutica pentecostal, da editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos se você quer estudar sobre esse tema aí. Outro material, de repente, você pode ter a Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD, que vai te ajudar a ter uma visão sobre esse tema da doutrina do Espírito Santo. Você acha todo esse material em sites aí na internet, onde você pode adquirir esse material. É claro que eu vou estar utilizando esse material também, trazendo indicações a partir dos esboços que eu estou apresentando para você lá no Facilita, tá? E você pode encontrar todos esses recursos conosco em nome do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje procura trabalhar sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas antes de tudo, nós temos algumas bases bíblicas para poder trabalhar com você em sala de aula. A primeira base bíblica é a nossa verdade prática, que diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. E o nosso texto áureo, que é a nossa base bíblica, está em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados no dia da redenção. Que coisa linda nós temos aqui, irmãos. Temos também o texto bíblico que você pode trabalhar em sala de aula com os teus alunos, desenvolvendo esse tema, que é a nossa leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 14, versículo 16 ao 18 e também versículo 26. E temos também outra leitura bíblica, que está em João 16, versículo 14. Leia esse texto com os teus alunos para descrever sobre esse tema. Observe que nesse trimestre nós vamos estudar a doutrina pentecostal. Por isso que eu estou apresentando esses materiais teóricos aí para você aprofundar ainda mais sobre esse tema. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Primeiro, nós precisamos compreender que o Espírito Santo não aparece somente no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia, desde o Antigo. Já nas primeiras páginas da Bíblia, encontramos a atuação do Espírito Santo agindo na criação. E quando paramos para entender sobre a atuação do Espírito Santo, também devemos parar para entender sobre a sua personalidade, quem ele é. Ele é uma das pessoas da Trindade, ele também é Deus, e vamos compreender isso detalhando exatamente nessa lição para você compreender a atuação dele em todo esse trimestre, como nós pentecostais defendemos. O primeiro subtópico trata sobre a sua divindade, a sua deidade. O Espírito Santo também é Deus. Isso foi abordado no Concílio de Constantinopla em 381 d.C., defendido por 4 homens de Deus, por Atanásio e os 3 pais capadócios, que apresentaram no concílio da igreja exatamente essa defesa. Descreveram que o Espírito Santo também é Deus, ao ponto de apresentar essa defesa, levando essa defesa até a composição do credo, que já defendia que Cristo era Deus desde 325 da nossa era cristã. Quando olhamos para a história da igreja, percebemos que a igreja já reconhecia que o Espírito Santo era Deus. Porém, no viés teológico, isso ainda não era visto e nem defendido pela igreja. Agora, percebemos que essa defesa é apresentada e o Espírito Santo também é visto como Deus. É claro que debates vão surgindo aí no decorrer da história, mas a teologia, a pneumatologia, essa doutrina do Espírito Santo passou a ser muito estudada após o século XX com a explosão do movimento pentecostal. E hoje nós vamos compreender a riqueza dessa doutrina. Entender que o Espírito Santo também é Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito que até a nossa defesa na hora do batismo também é estabelecida a partir da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista, quando tem a revelação dos céus, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, ele tem a oportunidade de ver os céus abertos.
e ver o Espírito de Deus descer sobre Jesus como uma forma corpórea de uma pomba e Deus falar claramente nos céus: esse é o meu filho amado, a quem me agrado. Que coisa rica nós temos em mãos. Então hoje nós vamos estudar sobre essa pessoa da Trindade. Essa pessoa que tem um poder maravilhoso. Essa pessoa que também é Deus e tem a mesma essência de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18, está escrito que o Espírito Santo também é visto como divino pelo próprio apóstolo Paulo, pela igreja em si, que recebia esse poder a partir do Pentecostes. Então a igreja já entendia que o Espírito Santo é Deus. Ele não é o poder de Deus. Pare para entender sobre isso. Existem pessoas que defendem essa teoria, que o Espírito Santo é o poder de Deus. Não, o Espírito Santo é Deus e age como Deus na sua ação divina. E em 1 Coríntios 3,16 está escrito que nós precisamos tomar cuidado para não entristecer esse Espírito, para não afetar esse templo que é o nosso corpo, onde habita o Espírito de Deus. Veja que a ideia de templo está relacionada também à própria composição da igreja. Esse Espírito age no meio da igreja e através da igreja. E em João capítulo 14, versículo 23, está escrito que o Espírito Santo habita na vida do crente, faz morada na vida do crente. Um pequeno detalhe eu quero destacar aqui. Os nossos irmãos tradicionais entendem também que o Espírito Santo é Deus. Só que a ação que eles compreendem sobre o Espírito Santo é diferente da nossa. O Gutierrez Cerqueira até traz isso de uma forma espetacular no seu texto. Eles entendem que o Espírito Santo ele faz morada na atuação da salvação. Quando a pessoa aceita Cristo e a partir daquele momento a pessoa já é batizada com o Espírito Santo. Nós não entendemos assim. Nós compreendemos que nós somos morada do Espírito Santo a partir do momento que aceitamos a Cristo. Ele passa a habitar em nós. Só que o batismo com o Espírito Santo em línguas para a gente é algo além. Fala de um relacionamento profundo que estamos tendo com Jesus e com o seu Espírito. E esse relacionamento é vivido em santidade e a partir dessa santificação somos transbordados pela presença do Altíssimo que habita em nós. Esses detalhes precisam ser explicados para os nossos alunos. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, está escrito que o Espírito Santo é Deus, semelhante a Deus como Deus, é a mesma deidade, é a mesma divindade. Então a gente olha para a Bíblia e a gente já descobre que na Bíblia encontramos a ação divina, esse poder divino, esse Espírito Santo que já agia movimentando as águas. Eita glória, lá em Gênesis está escrito que ele já estava lá. Está escrito que ele trabalhava também por meio dos profetas. Está escrito que ele envolvia os reis, que ele envolvia os sacerdotes. Ele sempre agiu na história bíblica, na história da humanidade, agindo também em nós e através de nós. Vamos agora avançar, gente boa. Espero estar contribuindo com você até aqui para o segundo subtópico da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a sua personalidade. Observe que o Espírito Santo é Deus e ao mesmo tempo é identificado como uma pessoa que tem personalidade. Guarde isso. E precisamos explicar isso para os nossos alunos. Como é trabalhada a personalidade do Espírito Santo nas Escrituras? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, fala que o Espírito Santo ele age demonstrando também as suas emoções com os seres humanos, com a sua igreja. Observe também o texto bíblico que apresenta isso para você. Apresenta que ele também tem vontade, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer e da maneira que ele quer. Outro texto que vai te ajudar a compreender isso está em Romanos capítulo 8, versículo 27. Faça essa leitura em sala de aula para você entender que o Espírito Santo age em vontade pessoal dele, como ele deseja. Romanos 15, 30 diz que esse Espírito Santo age de forma específica, com sensibilidade, amando as pessoas e ao mesmo tempo se entristecendo com ações pecaminosas. Observe o texto, Efésios capítulo 4, versículo 30. Atos 16, 7 está escrito que Paulão, missionário, servo de Deus, estava com o propósito de ir para Bitínia. E adivinha quem não deixou ele ir para Bitínia? O Espírito Santo. Isso fala de um relacionamento de Paulo e ao mesmo tempo da vontade que o Espírito Santo tem e demonstra na sua ação, na direção da igreja.
E em 1 Coríntios 12, 11, esse Espírito habita em nós, opera na igreja e faz conforme ele bem deseja. Então, ele tem a sua personalidade, ele age como ele quer e a ação dele é visível nas páginas da Escritura. O terceiro subtópico aqui do ponto número 1, da classe dos adultos, trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: os atributos divinos. Observe que este Espírito Santo também é Deus e possui atributos divinos pessoais, que são compartilhados entre a Trindade. Romanos 15, 19. Está escrito que o Espírito Santo tem poder também de realizar milagres. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, você percebe que Lucas apresenta Jesus como homem. E o próprio pastor Gutierrez Cerqueira traz essa interpretação para a gente no seu texto, que Lucas faz questão de dizer que a ação dos milagres de Jesus são uma ação voltada exatamente para a ação do Espírito Santo. A visão de Lucas é uma visão pentecostalizada. Ele foi tocado pelo Espírito e esse Espírito age em milagres também. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que esse Espírito também conhece todas as coisas. Fala da onisciência de Deus. Antes de acontecer, ele já sabe, ele age, ele opera. Isso fala de um atributo divino que ele tem. Assim como em Ezequiel 11:5 está escrito que ele também conhece o coração humano. E ele age nesse coração humano, tentando convencer esse homem, demonstrando exatamente na sua ação que o homem precisa ser convencido pela graça de Deus. Hebreus 9:14 está escrito que ele é eterno. Ele também faz parte dessa eternidade. Então, esse Espírito é divino, ele tem uma personalidade, ele é Deus, e nós precisamos reconhecer isso nas Escrituras. Estamos estudando uma doutrina sistemática, a doutrina conhecida como doutrina do Espírito Santo, ou paracletologia. E Efésios 1:13 está escrito que ele também é conhecido como o Espírito Salvador. É ele que convence o homem do pecado, é ele que age de forma específica, particular, nos corações. Você também é alvo do Espírito Santo de Deus. E quando você entra na mira desse Espírito, glória, ele age de forma espetacular no teu coração. Que coisa rica que estamos percebendo aqui sobre esse texto, sobre o entendimento da pessoa poderosa do Espírito Santo. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos avançar agora para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Vamos entender nesse segundo ponto a proposta do pastor Ezequias Soares em descrever exatamente essa ação parceira, em parceria com Cristo. Isso é fantástico, é a ação do Espírito Santo através do ministério de Jesus. Quando nós olhamos para teóricos como Robert Menzies e William Menzies, eles fazem questão de dizer que a ação do Espírito Santo é visível em todo o ministério de Jesus a partir da ótica de Lucas. E esse Espírito, o Espírito poderoso do Senhor, também é apresentado em Trindade, também é visto na Trindade Santa. Ambos, ele e Jesus, são um. Isso aqui não é unicismo, mas é exatamente a teoria da Trindade que descreve que esse Espírito é diferente de Jesus e ao mesmo tempo Jesus é diferente dele e ambos são um na mesma essência, na mesma ação, no mesmo trabalhar. Isso fala do trabalhar poderoso do Altíssimo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: pericorice. Esse termo é um termo teológico, às vezes desconhecido da nossa comunidade cristã. Mas o pastor Ezequias Soares traz aqui a explicação desse termo, que expressa a relação intratrinitária entre as pessoas da Trindade. Ou seja, a relação entre Jesus e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e Jesus. E a intimidade entre o Espírito Santo e Jesus é vista como eterna. Então, quando William Robert Menzies, em seus textos, descreve exatamente esse viés no poder do Espírito, analisando o texto de Lucas e descrevendo que Lucas descreve para a gente um Jesus que é Deus e ao mesmo tempo é humano, mas realiza os milagres através da ação do Espírito Santo, você percebe muito bem a ação poderosa dessa crença, da visão da Trindade agindo em intimidade um para com o outro. Em João 17,5 está escrito que o próprio Jesus responde a Felipe,
descrevendo que tanto ele está no Pai e o Pai está nele, nessa revelação eterna. Em outras palavras, nós entendemos que o Espírito Santo também se revela em Jesus em ação, poder, glória e majestade. Então, quando nós, pentecostais, olhamos para a Bíblia, nós entendemos exatamente essa ação poderosa do Espírito Santo no ministério de Jesus. E é claro que isso é rico, traz para a gente uma perspectiva fantástica sobre esse texto. Nós precisamos também entender que Lucas é um escritor que é impactado pelo poder do Espírito Santo. Ele é um discípulo de segunda geração. Ele é o único escritor da Bíblia que não é judeu, mas é grego. Ele possivelmente foi influenciado pelo apóstolo Paulo e foi impactado pelo poder do Espírito Santo no Pentecostes. É por isso que quando você lê Lucas, você percebe uma ação maior voltada para o Espírito. Quer ver uma coisa? Compare os textos de Mateus 4:1 e Lucas 4:1. Ambas as passagens falam da tentação de Jesus no deserto. Lá em Mateus está escrito que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus é visto por Mateus como rei. Agora, em Lucas, Jesus é visto como homem, mas cheio do poder. Como está escrito lá o texto? E Jesus vai cheio do Espírito Santo ao deserto. É fantástico perceber esses detalhes. Perceber que Lucas demonstra um Jesus que é íntimo do Espírito. Você, como cristão, também pode buscar essa presença, ser cheio da graça de Deus, ser envolvido pela presença, porque este Espírito também se relaciona com a igreja e com você. Avançando, vamos então para o nosso segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 2 da nossa lição. Ele me glorificará, João 16,14. Esse Espírito age em glorificação a Cristo. Ele aponta para Cristo, é o trabalhar dele na Trindade. E quando estudamos a história do movimento pentecostal, especialmente aqui no Brasil, o pastor Ezequias Soares até compartilha isso, muitos assembleanos eram questionados pela nossa adoração ao Espírito Santo. Nós adoramos o Espírito Santo, mas também adoramos a Jesus, entendendo que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo são um. São a Trindade Santa sendo revelada a nós. E, infelizmente, existem pessoas que entendem que o Espírito Santo não deve ser adorado. Observe, ele é Deus, ele é divino, ele partilha. E Cristo está testemunhando em João, capítulo 16, versículo 14, que o Espírito Santo o glorifica. Ao mesmo tempo que nós adoramos a Ele, também estamos adorando a Jesus e a obra da salvação. Então, quando a igreja se reúne em adoração, entendemos que esse Espírito trabalha em nós, age em nós, opera em nós. O Robert Menzies fala exatamente das nossas raízes pentecostais. E essas raízes apontam exatamente para essa crença. Quando nós lemos sobre o texto de raízes pentecostais, nós compreendemos exatamente que essas raízes falam de avivamentos que existiram na história e descrevem a nossa adoração a essa presença, a essa busca, a esse calor, a esse envolvimento do Espírito Santo na igreja. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos para o terceiro subtópico da aula de hoje, do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O efeito prático da pericorice. Desse termo, como ele é trabalhado de forma prática para a gente entender. Filipenses capítulo 3, versículo 3, está escrito que quando glorificamos a Deus nesse entendimento, ao mesmo tempo glorificamos a Jesus e ao Espírito Santo. Eles partilham dessa glória na adoração. Apocalipse capítulo 5, 6 e 13, diz que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo são adorados diante do Senhor. Os anjos adoram ao Senhor de dia e de noite, glorificando a Trindade nessa ação poderosa desta revelação. E quando estudamos os artigos de Atanásio e dos pais capadócios que defenderam a teoria que dissemos para vocês já no início da lição, que o Espírito Santo também é Deus, nos seus artigos nós encontramos essa defesa desta adoração a esse ser divino que é o Espírito Santo também, que partilham dessa divindade na Trindade. Isso é rico para o nosso entendimento em Jesus. Então observe a riqueza desses argumentos que estamos trabalhando com vocês. Algo que vai te ajudar também é a declaração de fé das Assembleias de Deus, como eu indiquei para você aqui. É um material que você pode ler e vai encontrar vários recursos na doutrina do Espírito Santo.
Agora vamos avançar para o quarto subtópico do ponto de número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: consubstancial com o Filho. Nesse quarto subtópico, vamos entender exatamente essa visão a partir da Trindade. Isso quer dizer que ambos são da mesma substância divina, da mesma essência. São Deus. João capítulo 14, versículo 26, está escrito que Jesus prometeu o Consolador, o próprio Espírito Santo, que estaria com eles todos os dias, no envolvimento dessa igreja. Esse Espírito também revela Jesus. João 10,30 está escrito que esse Espírito também partilha da mesma essência divina. Observe isso, como isso é rico na própria visão de João. Jesus disse que seríamos abençoados com outro Consolador. João 14,16. Esse Consolador é o Espírito Santo. E esse Espírito partilha da mesma essência divina entre o Pai e o Filho também. Isso é a visão da Trindade. Como isso deve ser bem explicado para os nossos alunos. De acordo com Antônio Gilberto, esse Espírito Santo também possui a onipotência. Ele tem poder de agir como ele quer. Isso fala da mesma essência em sua divindade. Isso quer dizer que o Espírito Santo, de acordo com o que Antônio Gilberto diz na teologia sistemática pentecostal, é um Espírito poderoso que habita em nós. E ele age na conversão dos novos crentes. Ele age no batismo com o Espírito Santo. Ele expulsa os espíritos malignos. Ele tem poder para isso. Ele opera exatamente na obediência do coração cristão que aceita Cristo como seu Salvador. Ele também possui a onisciência. Isso quer dizer que ele conhece tudo antes que seja formado, antes que seja planejado, porque ele também é Deus. E ele também é eterno. E a sua eternidade é semelhante à do Pai e à do Espírito Santo. Isso fala de um partilhar eterno desse Espírito Santo agindo no meio da igreja como um ser divino. E Antônio Gilberto chega a dizer, comentando sobre a Trindade, que Deus é uno, único, e ao mesmo tempo é trino, trabalha em Trindade. Isso é fantástico. Dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, que ao mesmo tempo agem em unidade, sendo Deus em ação divina, em graça divina. Então, os atributos que Deus tem, o Espírito Santo também tem. Os atributos que Deus tem, Jesus também tem. Isso é fantástico entender isso à luz da palavra de Deus. Avançando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Agora, nesse terceiro ponto, o pastor Ezequias Soares traz essa perspectiva da ação do Espírito Santo. Vamos compreender isso a partir desse entendimento em cada subtópico. O primeiro subtópico trabalha o seguinte assunto: a atuação do Espírito Santo no mundo. Como o Espírito Santo age no mundo? Quando nós olhamos para a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vemos que a sua ação já é demonstrada nesse mundo, na criação divina, sobre a preservação da terra e a preservação também da natureza. Isso traz essa perspectiva ecológica desse espírito que trabalha pela preservação da criação. O próprio salmista também faz questão de dizer, lá no Salmo 104, versículo 5, que pelo poder do Espírito, pela ação do Espírito, todas as coisas também são criadas. E essa atuação do Espírito é uma atuação espetacular, de forma ecológica, também nesse mundo, na preservação. Esse Espírito age em favor da criação, para que essa criação continue sendo preservada. E aqui nós encontramos bases bíblicas para isso. O segundo subtópico trata sobre outro assunto importante aqui: a atuação do Espírito Santo no plano divino da salvação. Isso quer dizer que o Espírito Santo também agiu no plano divino da salvação e também age no plano divino da salvação. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12, está escrito que foi o Espírito Santo de Deus que agiu exatamente, conduzindo Israel para a salvação. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 ao 21, está escrito que foi o Espírito de Deus também que impulsionou os profetas a falarem a respeito do plano da salvação através do Messias.
Antônio Gilberto chega a dar uma lista completa aqui que nós encontramos sobre a atuação dos profetas por meio do Espírito Santo, falando a respeito do Cristo, demonstrando que esse Espírito atua nessa obra da salvação. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 3 ao 8, está escrito que esse Espírito age na conversão do novo crente, conduzindo esse novo crente a Jesus. João 14, 16 e 17 diz que o Espírito Santo age também na conversão desse novo crente no plano da salvação, habitando nele, convencendo ele que Cristo é Deus. Romanos capítulo 8, 15 e 16 também está escrito que o Espírito Santo age em nossos corações, confirmando que nós somos filhos de Deus. Essa ação é poderosa. Romanos 1, 17 está escrito que ele age, que o Espírito Santo age para o plano da salvação em sua vida. 1 Coríntios 1, 2 está escrito que ele age também para que você tenha uma vida santa, que agrada a Deus. Então essa ação dele é pessoal e trabalha nesse plano da salvação também, impulsionando os profetas do Antigo Testamento e ao mesmo tempo em nós como igreja. Foi esse Espírito que agiu no passado, impulsionando a liderança de Moisés, impulsionando também a liderança dos juízes, e envolvendo homens e mulheres de Deus na ação poderosa do Espírito Santo, na ação poderosa do plano da salvação, apontando para Jesus, que é o centro da teologia. Então esse Espírito age nessa atuação de uma forma espetacular. Guarde isso e apresente isso em sala de aula. O terceiro e último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a atuação do Espírito Santo na vida humana, como ele age em você. Nós já descrevemos vários princípios aí dessa atuação. No Novo Testamento nós enxergamos isso de uma forma mais clara. Lucas 24, 49 está escrito que nós precisamos entender que esse Espírito Santo age na vida humana, incentivando o homem a buscar essa presença através do batismo com o Espírito Santo. Esse batismo deve ser buscado em oração, como está escrito em Atos 1,14, escrito também em Atos 2. E essa ação dele é uma ação que te impulsiona para a santificação. Esse batismo também te ajuda a uma unidade fraternal como igreja, como cristão. Ele também concede aos crentes dons espirituais. E sobre esses dons nós vamos ter lições aqui específicas. Mas nós precisamos compreender que ele dá dons à sua igreja. Dons espirituais, dons ministeriais, dons para ministérios práticos na vida da sociedade, dons na área do ministério para você avançar em Jesus. E precisamos ter uma vida madura, cristã, para receber essas bênçãos, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 21 e 22. Esses frutos, esses dons, são concedidos pelo Espírito de Deus. É claro que a gente também precisa evitar algumas questões, como o pecado contra o Espírito Santo. Como nós podemos evitar o pecado contra o Espírito Santo? Um dos pecados terríveis contra o Espírito Santo que você precisa tomar cuidado já no início desse trimestre é resistir o poder do Espírito Santo. Não faça isso. Não resista à ação de Deus, do Espírito Santo em sua vida. Quem resiste o Espírito Santo, Antônio Gilberto chega a dizer que acabam recusando. E quem recusa, recusa também a presença de Deus. Também precisamos tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo com os nossos pecados pessoais, que nos afastam da presença de Deus, que excluem essa presença maravilhosa e essa atuação dele em nós. Eu espero que essa aula possa ter falado com você. Se contribuir contigo até aqui, por favor, comente, participe conosco. E eu espero que Deus te abençoe poderosamente. Te aguardo por aqui na nossa lição de número 2, desse primeiro trimestre da CPAD, que vai tratar sobre o seguinte assunto, analisando esse tema tão importante e rico, juntos, para a glória de Deus. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu espero que Deus te edifique. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já
facilitaebd.com.br.